Se você vai prestar o concurso para a Agência Espacial Brasileira, tanto para o cargo de analista em ciência e tecnologia, como para tecnologista, esta aula é para você, foi feita pensando em você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Gilson Maciel e eu quero iniciar com vocês hoje aqui um programa, uma nova oficina. Estou chamando sempre de oficina, só que dessa vez é uma oficina de discursiva específica para o concurso da Agência Espacial Brasileira. Foco aqui é no Sebrasp, foco na discursiva mais tradicional que o Sebrasp costuma elaborar. E aqui, no caso da Agência Espacial Brasileira, tem uma questão muito interessante, muito importante e que faz toda a diferença para vocês, é que o edital ele já trouxe qual será o conteúdo cobrado na sua prova discursiva, na sua redação. E, então, esta oficina que eu vou trabalhar aqui com vocês, ela vai trazer todo o conteúdo necessário que você precisará para tirar a nota máxima na sua prova. Tá bom? Muito bem. Eu já vou direto ao ponto, não vou ficar aqui enrolando, não temos tempo a perder. Eu vou dividir esta aula em 7 partes, tá bom? Assim ficará mais fácil para mim e ficará mais fácil para você, que pode ir assistindo aí na medida do seu tempo, né? Quando você tiver um intervalo. Eu recomendo fortemente que você faça isso com o máximo de calma para que você possa ir anotando. Quero trazer aqui algumas dicas muito importantes para vocês. Para quem esta aula não serve? Eu acredito que esta aula não vai servir se o seu propósito é só conhecer o Programa Nacional de Atividades Espaciais. Se o seu objetivo é só esse, existem certamente outros canais, outros conteúdos mais direcionados. Este conteúdo aqui está direcionado para concurso, tá certo? Então, o meu foco é para concurso, eu não vou ficar divagando demais aqui, embora de verdade, é um concurso que me chama muito a atenção, uma atividade, um tipo de atividade muito interessante, que dá aqui ótimos debates, mas esse não é o lugar, não é o fórum adequado, tá bom? Vamos lá? Então deixa eu já trazer diretamente aqui na tela para que nós possamos conversar algumas questões. Não vou fazer uma análise de edital, porque a essa altura do campeonato você já viu uma análise completa do edital, você já leu o seu edital, se você não leu, leia, não é? Mas eu quero trazer aqui algumas informações que vão ser bem importantes e vai ser bem rapidinho também. Olha só, primeira coisa, do quadro de vagas, né? Então vocês vêm aqui para analista em ciência e tecnologia, para o cargo de cooperação internacional nós temos uma vaga, tá? É uma vaga, depois a gente conversa melhor sobre isso aqui. Para o cargo também de analista em ciência e tecnologia, que é o cargo 2, né, que qualquer área de formação, são 14 vagas, né, uma vaga, 14 vagas. Para tecnologista, desenvolvimento tecnológico, nós temos 10, 11, 12, 13 vagas, né, e para tecnologista, tecnologias da informação, 2 vagas. Então, veja, inclusive estou com um curso aberto, tá, para o cargo 1, para o cargo 2 e para o cargo 3. Para o cargo 4, infelizmente não, mas vão ter aqui algumas disciplinas isoladas que podem fazer sentido para você, tá? Mas para os cargos 1, 2 e 3, conhecimentos específicos, tá na descrição do vídeo, o link. É um curso bem direcionado para que você, um curso em PDF, um curso direcionado a você resolver as questões da sua prova e conseguir a aprovação, tá certo? Então, é um curso para quem busca alto desempenho, para quem busca alto rendimento, para quem busca estudar o conteúdo na medida certa. Não é um curso de resumos, embora nós tenhamos ali vários esquemas que facilitam a sua memorização, mapas mentais, resumos dentro do material, mas o material ele é desenvolvido para que você compreenda, conheça todo o conteúdo com os cadernos de questões lá para o Tec Concursos, tá? Então você precisa ter uma conta de assinatura lá no Tec Concursos, que custa bem baratinho, ou se você não quiser, você vai responder as 15 questões gratuitas que você pode fazer por lá. Então os cadernos estão separados por assunto para que você possa estudar o conteúdo e resolver as questões, tá bom? Beleza. Aí o que nós temos aqui, gente? Olha só.
Esta prova não vai ser no estilo certo e errado, como tradicionalmente o CESP faz, tá? Então, nós vamos ter questões de múltipla escolha. O Sebrasp faz provas assim também. Então, são 20 questões de conhecimentos básicos e 40 questões de conhecimentos específicos. Então, muito importante, tá? A sua prova. Veja só, a sua prova vai valer 100 pontos, sua prova objetiva. E aí nós temos ainda uma discursiva de até 30 linhas que vale 20 pontos, 20% da sua prova. Então, somando aqui, nós teremos 120 pontos que você deve tratar com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção a prova discursiva, tá? Que é a nossa proposta hoje. Só para eu finalizar já isso aqui, a gente tem aqui um quadro ainda, né? Dos critérios de avaliação da prova discursiva, quantas discursivas serão corrigidas, né? Nós vemos ali, por exemplo, o cargo 1, que é analista em ciência e tecnologia, cooperação internacional, olha só, vão ser 10 provas discursivas corrigidas para ampla concorrência, para PCD e para pessoas negras, tá? E aí, claro, esse número pode aumentar se na 10ª posição tiverem várias pessoas empatadas. Então, se tivesse 100 pessoas empatadas ali, vai corrigir até a posição 100, 110, né? Porque 109, né? Porque tem as 9 primeiras ali, tá certo? É assim que funciona. Depois, para analista em ciência e tecnologia, qualquer área de formação, 111 na ampla concorrência, 12 para PCD e 112 para negros, né? Desenvolvimento tecnológico, né? Que é tecnologista aqui, ó. Aí, aqui tem uma divisão por cidade, né? 90 para Brasília, na ampla, 10 de PCD e 90 de negros e assim por diante, tá? Então, tá aqui. E depois o quadro das vagas finais, aqui também é importante, porque embora tenhamos todas essas discursivas corrigidas, ao final, para cooperação internacional, ficarão classificados os 3 melhores candidatos e os empatados aqui na última posição, claro, né? Talvez tenha critério de desempate no edital, aí precisa ver, né? Um de PCD e um de negro, tá? Qualquer área de formação, 35 para ampla concorrência, 3 PCD e 9 negros, e tecnologista aqui, mesma coisa, dividido por cidades. Tá bom? Então, veja, tem bastante vaga, né? E aí, vagas imediatas nem são tantas assim, mas esse número, esse quadro aqui me interessa muito, né? Tá bom? Muito bem. E uma coisa muito bacana é que o edital já disse qual será o conteúdo, tá? Então, a prova discursiva valerá 20 pontos e consistirá de redação de até 30 linhas a respeito do Programa Nacional de Atividades Espaciais, PNAE 2022-2031. Nós vamos estudar este programa para que você leve todas as informações, todo o conteúdo, todo o conhecimento para a sua prova. E aí você vai, para você fechar a sua nota de conteúdo. E também toda a parte estrutural, tá? Macro e micro da sua discursiva. Nós vamos discutir aqui. Eu vou escrever junto, já estou trazendo proposta de texto, mostrando para vocês aquilo que é importante, praticamente entregando um esqueleto de texto para vocês levarem para a prova e obterem a nota máxima. Discursiva, gente, eu já digo para vocês o seguinte: a prova discursiva, ela reprova, e reprova muito, tá? É normal de 20% a 30% já serem eliminados na prova discursiva, porque não conseguem atingir a pontuação mínima. E aí eu diria que ali entre 50%, 40%, 50%, vai bater ali entre 12 e 15 pontos, 16 pontos talvez, né? E uma minoria vai fazer acima de 18. Os meus alunos vão fazer acima de 18 pontos, porque vou entregar tudo para vocês. Se vocês estudarem aqui comigo, eu posso garantir para vocês que vocês terão um desempenho excelente. Muita gente vai se enganar com o Programa Nacional de Atividades Espaciais, porque algumas coisas parecem muito simples e vocês verão nesta aula aqui que não é tão simples, ok? Muito bem, então podemos passar então ao nosso estudo. Esses 10 primeiros minutos de vídeo foi para eu fazer uma introdução aqui, né, ao que será essa nossa oficina, esse nosso curso aqui, tá? Eu já quero começar com algumas questões que são muito importantes aqui para a gente. Olha só. Então, o que é? Deixa eu trazer aqui nesta tela cheia agora. O que é a PNAE, né? A PNAE, PNAE, tá? Ela é um instrumento de planejamento de longo prazo
Isso já me chama a atenção. É um planejamento de longo prazo. Por quê, gente? Olha, 2022 a 2031, 10 anos. Não é? Então, se você estuda, por exemplo, orçamento público, finanças públicas, você sabe que o PPA, né, o Plano Plurianual, ele é um tipo de planejamento de médio prazo. Não é? Ele é um tipo de planejamento de médio prazo, é de 4 anos, na verdade. Este plano, este programa, o Programa Nacional de Atividades Espaciais, ele é de 10 anos, então ele é de longo prazo. Tá? É um programa de longo prazo que busca consolidar as atividades espaciais brasileiras de uma forma coordenada, tá? De uma forma coordenada e de uma forma eficiente, tá certo? Ok? O que mais? O programa ele não se limita a questões científicas e tecnológicas, tá? Isso aqui é importante. O que esse programa traz? Ele vai conectar diversas áreas, como, por exemplo, a área de infraestrutura, tá? Economia, ok? Meio ambiente, educação, saúde, segurança nacional, tá? Então, veja, é um programa bastante abrangente. O PENAI, ele é um catalisador de soluções. E o que significa isso? Significa que podem ser aplicados em diversos setores, diversos setores da sociedade, tá certo? Desde, por exemplo, gente, a gente pode pensar qual é a aplicação para que de fato serve um programa nacional de atividades espaciais? Isso parece tão longe da realidade brasileira, né? Não é longe não, meus amigos, não é longe não. Olha só, a gente está falando aqui desde, por exemplo, opa, cadê? Gente do céu, o que aconteceu aqui? Eu reduzi, pronto, então aqui. Reduzir a caneta aqui, apertando o botãozinho. A gente está falando, por exemplo, desde agricultura de precisão, né, até, né, aspectos, como eu já falei, de infraestrutura, de economia, de meio ambiente, de educação, de saúde. Tá? Então, o PNAE ele é um catalisador. Né? Eu botei A ali, mas é um O, né? O programa. Né? Ele é um catalisador de soluções para desenvolvimento nacional. Tá? E, por fim, aqui, o programa também busca fortalecer, olha só, a indústria nacional. Tá? Fortalecer a indústria nacional. Ou seja, gerar empregos, gerar renda, promover a autonomia do país, né? E, sobretudo, no setor espacial. Tá certo? Então, só para a gente introduzir, para a gente iniciar esse estudo, né, da PENAI, que é fundamental entender que não estamos falando de um plano isolado, tá? A gente não está falando de um plano isolado, a gente está falando de um projeto de Estado que é fundamental para o desenvolvimento do país, cada dia mais. E veja só, por ser um catalisador de soluções, não é aplicável somente a questões de ciência e tecnologia, embora ciência e tecnologia se aplique a várias questões e seja solução para muitas áreas na atualidade. Tá bom? Muito bem. Então, podemos avançando aqui. Olha só. Para a gente trabalhar o primeiro ponto. Esta primeira aula, né, esta aula 1 de 7, vai trabalhar o item 5.1 lá do seu edital, dos normativos específicos, né, onde você tem lá o Programa Nacional de Atividades Espaciais. E aí, existe ali essa divisão e eu vou tratar ela aqui. O nosso primeiro item é a visão de futuro. Muito simples, você vai pensar. O que é a visão de futuro? Né? A visão de futuro diz que ser o país sul-americano líder no mercado espacial. Pronto, decorei isso, Gilson. Tá tudo certo. Vou partir para o próximo tema. Muita calma. Muita calma, que você pode ter um grande problema se você estiver pensando dessa forma. E deixa eu já tratar aqui com vocês algumas coisas. Olha só,
A visão de futuro, né, ser o país sul-americano líder no mercado espacial, veja, não é só uma aspiração. É mais do que isso, gente. É, em verdade, um objetivo estratégico que vai direcionar todas as ações do Programa Espacial Brasileiro. Tá? Então, quando a gente pensa em visão de futuro, a gente tem uma tendência, nós temos uma tendência a distanciar essa visão da nossa realidade. Mas é mais do que isso, né? Dizer que a visão de futuro pensado pelo Programa Nacional de Atividades Espaciais é que o Brasil seja o país sul-americano líder no mercado espacial, isso é muito mais do que uma aspiração. Isso faz parte de um objetivo estratégico. Eu quero que você anote isso. Isso pode ser muito importante para a sua prova. Tá? Então, é um tipo de visão que reconhece o papel crescente e indispensável dos sistemas espaciais na sociedade moderna. Por quê? Porque será este catalisador de soluções para diversas áreas, para diversas questões da sociedade brasileira, tá? E vai impactar em diversas áreas: comunicação, logística, segurança, meio ambiente, saúde, educação, né? Cidades inteligentes e por aí vai, tá certo? O setor espacial brasileiro reconhece a necessidade de se inserir nas cadeias globais de valor, tanto na ciência e tecnologia, quanto também na exploração de serviços. E aqui tem uma questão muito, muito interessante relacionada a esta exploração de serviços, né, gente? Porque, veja, se o Brasil ele não se insere como um produtor de ciência, de tecnologia, se ele não se insere nessa cadeia global de valor para produzir serviços, significa, inclusive, isso está na PNAE, que o Brasil será consumidor desses serviços. Portanto, ele vai ter que importar. Ele não vai produzir importando. Quando você só importa, quando você não detém tecnologia, você se submete, você se sujeita, então, a vários aspectos de ordem econômica, de ordem política. Tá? Por quê? Porque você não é produtor, você não é detentor de determinados conhecimentos. Né? Você não se inseriu nesta cadeia global de valor, portanto, você deixa de gerar valor, né, para a sociedade, para o país, porque você simplesmente não se desenvolveu. Então, produzir serviços, explorar serviços é o desenvolvimento de uma capacidade necessária para o desenvolvimento científico, tecnológico do país e para o desenvolvimento nacional, certo? Então, o Brasil, com seu mercado interno, né, competências e potencial de crescimento, tem reais possibilidades de se tornar um ator relevante no mercado espacial. Eu havia feito aqui alguns recortes, né, para vocês, lá da PNAE, mas eu nem vou focar em ficar lendo isso aqui. É só para trazer alguns elementos para vocês verem como está tudo aqui. Né? Então, olha só, esta edição do PNAE consolida-se como um capítulo importante da infraestrutura nacional, uma vez que os produtos, bens, aplicações e serviços que derivam de sistemas espaciais viabilizam praticamente todas as atividades econômicas do país. Né? Seus impactos atingem os setores de comunicação, logística, mobilidade urbana, defesa civil, mineração, meio ambiente, saúde, educação, ciências, entre outros. Além disso, são fundamentais para agropecuária de precisão, como dissemos, né? Para a consolidação das cidades inteligentes, para o aproveitamento de energias renováveis, isso aqui eu não havia dito, né? E para a transição a uma sociedade mais digital e também um assunto que é muito caro à atualidade, para uma sociedade mais inclusiva. Tá? Então, fundamentam as atividades humanas moderna e futura em todas as suas vertentes. Então, daqui a gente vê então, a relevância, a importância. Né? Eu tinha feito um recorte ali também do pós-fácil, mas eu não vou ler, não. Isso aqui eu acho desnecessário. Tá? Muito bem, muito bem. Vamos com calma aqui, porque já daqui a pouco eu já quero mostrar para vocês texto mesmo, né? Não quero que esse vídeo passe de meia hora, tá? Vou controlando isso aqui. Quero falar sobre algumas implicações, né, sobre esta liderança que o Brasil deseja assumir, então. Então, se o Brasil deseja ser
o país sul-americano líder no mercado espacial, existem sim algumas implicações para essa liderança. Uma delas, né, ser líder no mercado espacial da América do Sul implica que o Brasil deve se tornar um fornecedor de produtos e serviços. Discutimos isso no slide anterior, né, para atender as demandas, tanto nossas, as demandas internas, mas que o Brasil também seja capaz de atender demandas externas. Tá? Essa liderança não se limita a desenvolvimento de satélites e lançadores, como podem muitos pensar. Né? Então, o programa espacial é para desenvolver satélites, lançadores. Não, não é só isso. Envolve também a criação de um ecossistema espacial que seja robusto, com uma indústria nacional que seja forte. É relevante isso? É da mais alta relevância. Desenvolvimento tecnológico contínuo e a capacitação dos seus profissionais, capacitação dos seus docentes, capacitação dos seus pesquisadores, não é? Muito bem. A liderança no mercado espacial implica também em autonomia e soberania, reduzindo a dependência de tecnologias e serviços estrangeiros e promovendo o desenvolvimento nacional. Veja como as coisas se conectam, né? Elas estão sempre conectadas aqui. Tá? O que mais? Para isso, nós podemos e devemos pensar que há desafios, mas também que há oportunidades, tá certo? Muito bem, olha só. Para alcançar essa visão de futuro, o Brasil precisa superar desafios como, por exemplo, falta de recursos orçamentários adequados. Então, veja, gente, veja aqui, pensem aqui comigo. Estamos falando de uma visão de futuro, mas falar dessa visão de futuro de uma forma vazia não significa nada. Existem desafios, mas existem também oportunidades. Um dos desafios é vencer a barreira orçamentária. Eu vou mostrar em números aqui para vocês como é desafiador, né? A necessidade de realinhamentos técnicos e a necessidade de um arcabouço legal que seja compatível com a dinâmica do setor. Além disso, veja, é um plano de 10 anos, um programa de 10 anos. Portanto, as questões orçamentárias, elas são tratadas anualmente. Embora nós tenhamos um PPA que trata de um planejamento de médio prazo, né, que traz ali objetivos, né, metas, existem questões muito relevantes que vão sendo tratadas dentro do ciclo orçamentário. Nós temos lei de diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes orçamentárias ela é anual, embora vão dizer aí os especialistas que ela não é exatamente anual, né, porque ela trata de em algum momento ali, momento de transição, de 2 orçamentos, né? Está tratando de um ano, depois ela orienta a elaboração da lei orçamentária, esta sim, anual. Tá? Então, qual é o desafio? O desafio é que esse plano possa ser revisto constantemente. Por quê? Porque para que haja adequação. Como estará o Brasil daqui a 5 anos? Como estará o Brasil do ponto de vista orçamentário daqui a 8 anos? Tá? Então, esse programa ele não é feito para ser estático, ele vai se ajustando no tempo. Tá? Apesar dos desafios, o país possui grande potencial com infraestrutura, recursos humanos qualificados. Nós temos pesquisa de muita qualidade no Brasil, né, e uma sociedade criativa. A visão de futuro também traz oportunidades de desenvolver novas parcerias, novos modelos de negócio que sejam mais sustentáveis, né, ampliando a economia espacial e gerando emprego e renda. Tá? E o PNAE 2022-31 busca, através da coordenação das atividades espaciais no Brasil, maximizar os benefícios que o setor espacial pode trazer para o país. Aqui, deixa eu trazer aqui para vocês um aspecto interessante aqui, vou retirar todos esses, que tem a ver, gente, com orçamento, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá aqui, ó. Se nós olharmos aqui de 2012 até 2021, tá? Nós vamos ver que os investimentos, a dotação orçamentária disponibilizada em milhões de reais, ela teve um incremento ali, foi tendo um incremento, né? Sobretudo ali nos anos de 14, 15, 16, 17, depois nós tivemos
uma redução desses valores, né? Aqui nós temos os valores até 2021. Mas aqui há um outro aspecto ainda importante, porque, embora aqui nós tenhamos a dotação orçamentária disponível, a executada é ainda menor, tá? É apenas para que a gente possa vislumbrar, porque, afinal de contas, nossa aula não é de orçamento e nem tratar sobre o orçamento para pesquisas espaciais no Brasil. Não é isso, é só para vocês entenderem como é desafiador, já que estamos falando de visão de futuro, tá certo? Que mais? Que mais aqui para a gente poder avançar? Olha só, relação com o Programa Espacial Brasileiro, né? Então, devemos falar, sim, né, da PNAE relacionado aí ao Programa Espacial Brasileiro. Estou acompanhando o tempo ali, não quero passar muito, talvez eu passe um pouco hoje, que foi o nosso primeiro encontro, né, e depois eu vou sendo mais objetivo, não vou tendo tantas coisas iniciais para tratar. Então, olha só, a visão de futuro estabelecida no PNAE está intrinsecamente ligada ao Programa Espacial Brasileiro. Tá? Isso aqui é fundamental que vocês guardem e levem para uma prova. Tá? O Programa Espacial Brasileiro não é apenas o PNAE. Pronto. Também guarde isso, para você não fazer confusão. Tá? O Programa Espacial Brasileiro é o conjunto de todas as iniciativas espaciais que ocorrem no país, incluindo programas de pesquisa em universidades, atividades empresariais, startups, por exemplo. Tá? Então, o PNAE 2022 até 31 busca formalizar o conceito, né, de Programa Espacial brasileiro, né, coordenando os projetos e iniciativas do setor espacial de forma mais eficiente e eficaz. Ok? Muito bem, estou trazendo aqui várias informações que são relevantes. Impacto na sociedade. Pô, mas a gente está falando de visão de futuro, você está falando de impacto na sociedade? Presta atenção. O alcance desta visão, da visão de futuro, ele implica em entregas de valor. Quais são os valores que efetivamente são entregues à sociedade? Tá? Com soluções espaciais que atendam às necessidades desses diversos setores, da economia e da administração pública. Lembre-se dos impactos que são gerados na economia, na saúde, na agricultura de precisão, com satélites, por exemplo. Tá? Então, é fundamental que o país desenvolva o seu programa espacial, porque ele deve gerar valor, entregar valor à sociedade, né, através de diversos benefícios. Né? Ao fortalecer o setor espacial, o Brasil se coloca, então, como um ator de relevância no cenário econômico internacional, e isso é importante, porque vai, inclusive, atrair investimentos, né, fomentando a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a criação, gente, e a geração de empregos. Veja como tudo está conectado no programa. Tá? O PNAE busca conscientizar a sociedade, também é um aspecto importante, sobre a importância do setor espacial. Veja, sobre a importância. Por que é importante? Porque gera benefícios. Quais são os benefícios para o desenvolvimento nacional? Então, ainda é preciso romper com este paradigma, com esta falsa ideia de que um programa espacial ele só serve para enviar satélites, né? Ou para desenvolver soluções que sejam estritamente relacionadas ao espaço. Não é só isso. Muito do que nós usamos está relacionado a um programa espacial. Por exemplo, essa conversa que nós estamos tendo agora, com o uso de internet. Talvez você esteja assistindo essa aula a partir do seu celular. Né? Então, tudo isso é muito importante. Não é? E aí a gente já começa, talvez, a olhar, então, o Programa Espacial Brasileiro com outros olhos. A importância do planejamento. Veja só, a visão de futuro ela deve servir, então, como esse farol. Guarda isso. Isso aqui é muito legal. Isso aqui serve para você usar numa prova discursiva, e eu usei, inclusive, no texto. A visão de futuro deve servir como um farol para o planejamento do setor espacial, orientando as ações e investimentos para os próximos 10 anos. Né? Então, o PNAE 2022-31, ele foi elaborado considerando as lições aprendidas dos planos anteriores, tá? E as mudanças ocorridas no mercado espacial, buscando evitar abordagens que
sejam ineficazes e não conduzam efetivamente à resolução de problemas, tá? Que seja um desperdício de esforço. Tudo isso são lições aprendidas. O penal é um instrumento que se adapta à evolução da conjuntura nacional e da conjuntura internacional também, para complementar, mantendo flexibilidade. Isso aqui é fundamental. A flexibilidade necessária para que o programa espacial se fortaleça e cumpra a sua missão. E é necessário mesmo que seja flexível, por quê? Porque se não for flexível, como que ele vai se adequar aos orçamentos que vão sendo alterados ao longo dos anos? Nós podemos ter uma grande recessão, ou nós podemos ter um incremento muito grande de receitas, tá? Ou uma mudança muito grande na política. E, aliás, é por isso que nós temos um PNAE que é decenal, tá? Que é 2022 até 2031. Ou seja, passarão aqui 3 governos diferentes. E é importante que seja assim, para que não seja um plano de governo e seja efetivamente um plano de Estado. Tá certo? Muito bem, muito bem. Então, era isso sobre a visão de futuro. Eu quero entrar agora numa parte prática. 30 minutos foi o que eu previ para essa parte teórica. Vou fazer uma parte prática, ela vai ser rápida, não mais do que 10 minutos aqui, mas vai ser muito importante. Eu já vou entregar para você uma introdução de um tema e o seu primeiro parágrafo. E nas próximas aulas nós vamos complementando, fazendo os demais. Mas aqui eu trouxe algumas observações importantes para a sua escrita, tá? Que eu quero fazer essa contribuição. O primeiro aspecto é o da linguagem. Tá? Então, o que é a questão da linguagem? A linguagem, gente, ela precisa ser formal, tá? Ela precisa ser objetiva. É a primeira coisa para um bom texto. Formalidade, tá? Norma culta da língua, e objetividade, sobretudo para uma prova do SEBRASP. Então, o que você vai evitar? Você não vai usar de ambiguidade, você vai evitar o máximo possível ambiguidades e redundâncias. Então, cuidado. Para isso, você precisa praticar, ok? Então, nesse sentido, inclusive, todos os meus cursos que estão disponíveis aqui de conhecimentos específicos, já está contida a realização de 6 discursivas com correção individualizada. Você vai escrever sobre o tema e nós vamos dar um retorno a você, te dando dicas para você melhorar o seu texto, né? Essa escrita vai ser fundamental na sua preparação, tá bom? Vamos lá. Se você não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Você veja que eu não faço nada disso que os youtubers fazem por aí, né? Se inscreve no meu canal, aciona o sininho da notificação, dá o like no vídeo. Às vezes eu faço, mas normalmente eu esqueço. Então tá bom. A estrutura. Veja, gente, como é que você vai estruturar o seu texto? O seu texto é estruturado em parágrafos, né? Seu texto é estruturado em parágrafos. Então, você tem uma introdução, tá certo? Você tem um desenvolvimento e você tem uma conclusão. É possível um esquema diferente desse? É. Do que esse? É. Mas depende muito de como virá a estrutura do seu texto. Então, isso nós vamos desenvolvendo lá no final da oficina, que eu vou trazer outras possibilidades. Então, vamos começar com introdução, desenvolvimento e conclusão, tá certo? Vamos começar assim para desenvolvermos o tema, que é o que efetivamente importa. A argumentação, gente, olha só, você precisa de argumentos que sejam consistentes, tá? Os seus argumentos precisam ser consistentes, eles devem ser relevantes, tá? Relevantes. Com base em conhecimento técnico, com base em conhecimento científico sobre o tema. No caso aqui, com base naquilo que diz o programa. Não vá querer inventar a roda, ok? Fontes, né? Então, a fonte é o PNAE 2022 e 31, tá? É a fonte que você vai utilizar para poder escrever o seu texto. A extensão, aí a gente já sabe, é um texto de 30 linhas, né? E a profundidade eu quero que você já pense, desde já, que embora seja 30 linhas, você não deve ficar se limitando a resumos. Não é isso que você deve fazer. Tá? Você tem que oferecer explicações, detalhes, dependendo da forma que venha, até insights
que demonstre o seu conhecimento sobre o programa. Em 30 linhas? Em 30 linhas. É isso que o Sebrasp espera de você. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou trazer aqui a fórmula. Primeiro eu trago a fórmula e no outro slide já vamos para o texto. Olha só. Para a gente estruturar um texto discursivo, tá? Para provas de concurso, e esse aqui eu estou pensando no Sebrasp, mas em qualquer banca. Mas aqui eu estou com foco no Sebrasp. Você pode seguir uma fórmula. Tá? Eu trago aqui uma fórmula que vai garantir clareza, vai garantir coesão e que você consiga cumprir todos os requisitos, porque lá no final eu também vou abrir o espelho de correção para vocês verem o espelho por dentro, mas por enquanto ainda não é isso. Então calma, vamos seguir firmes na oficina, tá? E aqui está a nossa proposta. Veja só, você vai fazer uma introdução, você vai ter assim, ó, um tópico frasal, você vai ter uma contextualização, você vai apresentar uma tese, tá certo? Então, o que é o tópico frasal? Você apresenta o tema. No tópico frasal, você apresenta o tema central, de forma clara, de forma direta, objetiva, ok? A contextualização é uma espécie de introdução, tá? Introdução ao tema. Você vai contextualizar, explicar, dar detalhes, né? Que possam demonstrar o porquê, qual é a relevância de estarmos discutindo isso aqui. E a sua tese. Aqui é o seu argumento principal, tá? É o argumento principal. Aquilo que você vai defender no seu texto, ok? Muito bem. Então, feito isso, eu quero fazer aqui também uma outra parte. Vou traçar uma linha aqui, ó, um pouco reta, né? Me perdoem, não tem problema. Para eu falar sobre isso aqui com vocês, ó. Conectivos. Isso aqui, gente, é que vai tornar o seu texto rico ou o seu texto pobre. Então, os conectivos, eles servem para você usar o início de cada parágrafo ou até de cada frase, tá? Então, por quê? Porque, veja, nós temos a importância. É importante que você use conectivos entre os parágrafos, entre um parágrafo e outro, e também que você use conectivos intraparágrafos, tá? Ou seja, dentro de um mesmo parágrafo que você tenha mais de um conectivo. É importante porque vai nos dar vai ajudar você a estabelecer coerência, coesão, lógica de argumentação. E vai facilitar a vida do seu examinador, e a vida do seu examinador facilitada significará a nota mais alta para você, porque ele vai poder ler o seu texto rápido, ele vai ler uma vez só, ele só recebe para isso, tá? Ele vai ler, ele não tem paciência para ficar lendo muito, porque ele precisa, muitas vezes, gente, ele precisa ler rápido aquilo, te dar logo a nota, partir para o próximo. Pensa aqui comigo, gente, é uma questão mercadológica. O seu examinador recebe por texto corrigido. Então, se ele gastou muito tempo no seu texto, ele deixou de ler um outro, poderia ter recebido por aquilo, mas gastou muito tempo no seu, porque você fez um texto embolado, sabe? Um texto meio sem coesão, meio sem lógica, e aquele de um trabalho, uma canseira, frases excessivamente longas, né? Um texto meio filosófico, assim. Então, enfim, aí é ruim isso. Então, você precisa usar os conectivos da forma adequada, tá? Por quê? Porque ele vai ajudar a trazer fluidez para o seu texto, clareza, tá? Então, veja só, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou sugerir que você, na introdução, e você pode fazer diferente, tá, gente? Você pode fazer de outra forma, é só uma sugestão. Vou trazer aqui a sua sugestão. O que é a introdução? Não é o topo do texto? Não é o lugar mais alto? Qual é o lugar mais alto que nós temos? É o céu, não é verdade? É o céu. Aí o pessoal que está estudando para o espaço vai dizer, não, tem coisas para além. Calma. O céu, mas esse céu se escreve assim, ó, é C-E-L, tá? O que é esse céu aqui? Olha, é conforme, é entretanto, tá? E é logo, tá certo? Isso na introdução. E no primeiro parágrafo? O seu primeiro parágrafo, gente, ele vai ser ida, tá?
seu primeiro parágrafo, ele vai ser IDA. Olha só. O que é IDA, gente? Deixa eu mudar a cor. Vou botar aqui no azul. Ele é assim, ó. Inicialmente, estou te dando já a estrutura do seu texto, tá? Diante disso, pode usar outros conectores? Pode, meu amigo. Não tem problema nenhum. E assim, ó, é céu para introdução. Conforme, entretanto, logo. É ida para o seu primeiro parágrafo. Inicialmente, diante disso, assim. Tá esquisito isso aí. Me mostra na prática? Mostro para você agora, no nosso último slide aqui, para a gente poder finalizar essa aula. Olha só. Olha só. Então vamos lá. Trouxe uma pequena proposta de texto aqui para a gente. Eu acho que eu vou colocar na tela cheia. Porque a letra está pequena. Pronto. Acho que assim está melhor, né? Olha só, gente. Olha só. É assim, ó. Discuta a visão de futuro do PNAE 2022-2031, destacando o objetivo de tornar o Brasil um líder no mercado espacial sul-americano. Explique a importância dessa visão para o desenvolvimento do setor espacial e do país como um todo. Tá vendo como a visão de futuro ficou complicada agora? Então, se você só decorou a visão de futuro e não sabia desenvolver ela porque leu ali na PNAE, né, no PNAE, e não me acompanhou aqui na aula, você vai escrever uma linha só. Como que você vai escrever uma linha só para um parágrafo inteiro? Então vamos lá, gente. Vamos começar o nosso texto. Lembra que a nossa introdução é céu. Olha aqui o céu, ó. Trouxe o céu aqui. O que é o céu? Hã? Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Vamos começar. Eu vou começar assim, ó. O Programa Nacional de Atividades Espaciais, PNAE 2022 a 31, emerge como um projeto estratégico de Estado, vírgula, delineando um futuro ambicioso para o setor espacial brasileiro. Ponto. Isso aqui é um parágrafo só, tá, gente? Eu fiz uma separação aqui somente com fins didáticos. Isto aqui é a nossa introdução, ok? Tudo isso aqui é a nossa introdução em um único parágrafo. Aí continuo. Conforme, ó, o céu aqui aparecendo, ó, conforme a necessidade de um planejamento de longo prazo, o PNAE se apresenta agora, como eu já expliquei, ó, já expliquei aqui uma vez, tá? Então eu já falei que, ó, o Programa Nacional de Atividades Espaciais, PNAE, né, botei entre parênteses, tá. Então agora, nas próximas vezes, eu não preciso mais escrever o Programa Nacional de Atividades, eu vou só usar o PNAE, porque eu já expliquei para o examinador e ele já está sabendo, está ligado sobre o que se trata, ok? Conforme a necessidade de um planejamento de longo prazo, o PNAE se apresenta como um instrumento de organização das atividades espaciais, buscando coordenar e potencializar os esforços do país nesta área. Ó, a segunda letra do céu. Ó, primeiro eu fiz um conforme, agora eu estou usando entretanto. O programa não se limita a questões técnicas e científicas, ponto e vírgula, ele se estende a diversas outras áreas, impactando a economia, a infraestrutura e a sociedade como um todo, né? Veja, gente, então eu digo, né, conforme tal coisa e desenvolvo. E aí eu digo, olha, entretanto, o programa ele não se limita a questões técnicas e científicas. Então eu estou estabelecendo aqui uma relação de contraponto, tá? De contraponto para dizer, olha, é de fato isso, mas atenção, que ele não se limita somente a questões técnicas e científicas, que foi o que nós conversamos, ele se estende a outras áreas, tá? Impactando a economia, a infraestrutura, a sociedade como um todo. Você poderia ter dado outros exemplos, mas isso aqui é só uma introdução. E aqui, gente, a terceira letrinha, né, dos nossos conectivos aqui, dos nossos conectores, né, que é o L do logo, tá? Que vem logo depois aqui, tá, gente? Na verdade é assim, ó, logo, pontinho, pontinho, pontinho. Eu separei aqui por linhas para facilitar a nossa leitura. Logo, o PNAE 2022-2031 visa consolidar o Brasil como um líder, ó, consolidar, é a minha tese, o Brasil como um líder no mercado espacial sul-americano. Não é essa a visão de futuro? Acabei de falar.
pronto, eu acabei de trazer a tese, né? Através de um conjunto de objetivos estratégicos e de ações concretas que serão exploradas a seguir. Olha só o que eu fiz aqui com essa introdução. Eu já disse para o meu leitor, para o meu examinador, vou tratar sobre isso em seguida, tá certo? Muito bem. E agora eu venho para o meu primeiro parágrafo. Este aqui é o primeiro parágrafo. Tá certo? O meu primeiro parágrafo. Vou começar a desenvolver. É o meu desenvolvimento, tá? No meu desenvolvimento eu vou ter todos os parágrafos, todos os tópicos frasais, cada um deles. Então a banca me pediu, né, 5 pontos para desenvolver. Eu vou desenvolver um em cada parágrafo. Isso vai ficar depois muito claro quando eu trouxer o texto completo. Aqui eu estou fazendo por partes, de forma proposital. É importante que seja assim. Então vamos lá, gente. O que eu disse para vocês que a gente pode usar no primeiro parágrafo? Ida. O que é ida? Ida é inicialmente, diante disso e assim. Olha como eu começo. Inicialmente, a visão de futuro do PNAE 2022-2031 é clara e audaciosa. Botei 2 pontos, porque eu vou dizer o que é, né? Vou explicar. Que audácia é essa e que clareza contém aqui, né? Nesta visão de futuro? É posicionar o Brasil como líder no mercado espacial da América do Sul. Ponto. E aqui, diante disso, né, gente, vem aqui, ó. Diante disso, pontinho, pontinho, pontinho. Separei por linha. Diante disso, tá aqui, ó, o dedo ida. Essa meta não é apenas uma aspiração, mas um objetivo que busca impulsionar o desenvolvimento nacional por meio da autonomia e da competitividade no setor espacial. Olha só, veja como eu disse que era importante. Estou dizendo, ó, que essa meta, ela não é só uma aspiração, ela é um objetivo concreto, né, que se quer consolidar. O programa reconhece o potencial do setor espacial como vetor de crescimento econômico, social e tecnológico, com impactos que se estendem por diversas áreas da sociedade brasileira. E vou seguindo, ó, assim, pontinho, 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 botei na linha de baixo, que é o A do IDA, né? Assim, para concretizar essa missão, o PNAE estabelece 7 objetivos estratégicos de espaço, né? Que abrangem desde a garantia de recursos financeiros até o desenvolvimento de tecnologias críticas e a promoção da indústria nacional. A ideia é que, ao atingir esses objetivos, o Brasil se torne um ator relevante no cenário espacial internacional, gerando benefícios para toda a sociedade. Não se preocupem, porque nós vamos ter uma aula específica sobre os objetivos estratégicos. Então, embora eu tenha colocado aqui, não se preocupem, tá bom? Então, aqui, gente, o que é fundamental? O uso dos conectivos, tá? Entre parágrafos, intraparágrafos, tá? Linguagem formal, objetiva, tá certo? Que é a linguagem adequada a uma redação discursiva. Foco no texto, ele está na visão de futuro do PNAE, tá? E aí eu trago todos aqueles desdobramentos, por isso que nós gastamos um tempo para estudá-los, né? Aqui há um texto com uma certa profundidade, talvez esteja um pouco extenso, mas eu escrevi esse texto à mão e deixa eu colocar aqui. Opa, peraí. Eu vou deixar aí minhas redes sociais para vocês me acompanharem aí, tá bom? Mas deixa eu trazer para cá. Então, eu escrevi esse texto à mão e depois eu digitei ele para cá, porque eu queria saber se ele ia ficar no tamanho certo, né? Na minha letra fica. Talvez na sua fique um pouco menos, aí você vai moldar o texto para o tamanho da sua letra. Se você escreve com uma letra muito grande, minha letra é bem pequena. Aqui é ruim porque essa canetinha aqui ela não me ajuda muito. Mas quando eu estou com a caneta e papel, eu consigo escrever bem pequeno, com uma letra legível, né? Você já precisa começar a treinar isso aí. Então, o que nós fizemos aqui? Nós estudamos, fiz uma introdução ao estudo de todo o Programa Nacional de Atividades Espaciais, né? Fizemos uma introdução e conversamos sobre o objetivo estratégico, com a visão de futuro, perdão, com a visão de futuro. Veja que a visão de futuro é uma coisa que cabe menos de uma linha, mas não é só isso. Existem implicações, questões, desafios, oportunidades que
que estão imbricados, que você precisa conhecer para que você seja capaz de resolver a sua questão discursiva se vier algo sobre isso, sobre a visão de futuro. Tá? E é muito provável que venha algo sim. Que venha algo sim. E o candidato, então, que só leu a visão de futuro lá em uma linha e não parou para pensar sobre as suas implicações, ele vai se deparar com uma situação constrangedora de não saber o que escrever. Né? Vai começar a encher linguiça e vai perder pontos. Então, estou aqui para ajudar você a ganhar pontos, né? Para que você possa fazer ali 18, 19 pontos. É daí para cima. É daí para cima. E aí você vai ficar muito competitivo. Combinados assim? Beleza? Então, muito obrigado pela companhia. Não percam a aula 2, tá? Vou postar já com bastante frequência aqui, vou deixar esquematizado para andar bem rápido e você depois ter tempo de estudar, de se preparar, né? Espero que você, se você escolheu estudar comigo no meu curso, seja muito bem-vindo. O link está aí na descrição do vídeo. Vai ser um grande prazer ter você aqui conosco para que possamos fazer uma preparação adequada e que você consiga alcançar a sua vaga neste órgão tão interessante e que pode produzir tanto, contribuir tanto para o desenvolvimento do Brasil. Tá? Um forte abraço e até mais. Valeu!